graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, graças a Deus. E no versículo de número 9, graças a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, e o versículo de número 9. Quem achou, diga aleluia. Aleluia! Diga graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Deus. Diz assim a palavra do Senhor ao livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém, Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: você concorda com isso? Então toma o seu assento e dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Deus, glória. Se você concorda com essa verdade, glorifique ao Senhor. Aleluia. Enalteça a Deus, porque Ele é digno de honra e de glória. Amém, irmão? Amém, Deus. Aleluia. Uma palavra bastante conhecida, uma palavra bastante mencionada, uma palavra que nós aprendemos ela, que nós lemos ela, guardamos ao coração, uma palavra que não se torna tão simples, mas uma palavra única e verdadeira. Aleluia. Estava havendo no meio dos discípulos do Senhor contradições entre eles. Estava havendo entre o povo de Deus contradições. Estava havendo entre eles discussões. Estava havendo entre eles tantas coisas que estava desagradando ao Senhor. Agora vejamos o nosso mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se aproximando-se dos seus discípulos, e no meio de toda a multidão, Jesus ensina uma oração a cada um deles. Pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor falar, pessoas que estavam ali com o coração voltado a Deus e querendo entender alguma coisa do Senhor. Jesus poderia ter mencionado outra palavra, Jesus poderia ter trazido outras narrações, outras narrativas, outras mensagens ao coração deles.
Jesus estava dizendo: portanto, vos oreis assim, Pai nosso que estás no céu. Jesus estava querendo nos ensinar que é necessário nós elevar toda a soberania, toda a honra a Deus, sabendo que o Senhor é Pai majestoso, sabendo que Ele está no céu, vestido de honra, digno de glória. Primeiro nós temos que aprender a acreditar e a ter a certeza que no céu existe um Senhor, que no céu existe alguém maior do que todo, alguém que o teu poder é indescritível ou inabalável, alguém que o seu poder nada pode suster ou pode derrotar, alguém que tenha que entender que lá em cima tem um Criador, que esse Criador ele tem poder para fazer e desfazer. É Ele que abre o mar e que fecha o mar, é Ele que abre porta e fecha a porta, é Ele que quebra muralha e destrói barreira, é Ele que faz em nossas vidas. Nós temos que entender a soberania desse Deus, temos que compreender o quanto Ele é poderoso. Jesus nos fazia nós aprender que é necessário levarmos uma vida de intimidade com o Senhor. Que intimidade é essa? Para sermos reconhecidos como Pai, é necessário obedecer-nos. Para ser reconhecido como Filho, é necessário obedecer a voz do seu Pai. Muitos são deserdados, muitos são abandonados por causa que não valoriza o que o seu Pai ensina. Muitos filhos são deserdados dentro da sua casa, são abandonados pelo amor e o carinho dos seus pais por causa da desobediência e a rebeldia. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. Jesus estava dizendo que é necessário nós termos, sim, no momento da oração, intimidade com o Senhor, intimidade com Deus. Sabe o que é isso? É você ter toda a liberdade de chamá-lo, de convidá-lo a você, para que ouça a sua oração, o seu clamor, para que cumpra com os seus desejos, mas como um Pai que tem amor para dar, como um Pai que tem carinho para te dar, como um Pai que nos chamou, nos conhece e nos criou na face desta terra. Quando nós olhamos o versículo 10, nós lemos: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, como entendemos a vontade do Senhor, se nós não ouvimos a vontade do Senhor, como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? A palavra está dizendo: venha a nós o teu reino. Agora, como vir o reino a nós, se nós não queremos deixar que o reino de Deus ele venha sobre a nossa vida? Você sabe o que Jesus quer dizer? É necessário nós aceitar que o reino do Senhor ele adentra em nossa vida, penetra a nossa alma, ele possa ser implantado dentro de nós. O que é isso? A graça, o amor, a soberania, o poder, a virtude do Espírito, a glória do Deus vivo tem que estar dentro do homem, tem que estar dentro da mulher. É necessário aceitarmos o reino de Deus dentro de nós. Vamos aceitar o reino dentro de nós. É nós aceitar o nosso Mestre, é nós aceitar o nosso Jesus, é nós aceitar o Espírito Santo, é nós aceitar o nosso Deus, é nós aceitar a verdade do Senhor, é nós aceitar tudo que vem da parte de Deus para a nossa vida. Se o nosso corpo é comparado como casa, se o nosso corpo é comparado como templo, se o nosso corpo é comparado como terra, se o nosso corpo é comparado, todas essas coisas é necessário que o reino desça sobre a terra, é necessário que o reino desça sobre a nossa casa, é necessário que o reino desça sobre a nossa vida. O que me preocupa não é esta palavra, porque entendeu, ela é fácil. O tudo é nós obedecermos para que possa ser ela confirmada e cumprida sobre a nossa vida. Vejamos bem o que Jesus está dizendo para ele no momento que ele ensina a oração. Jesus estava dizendo que seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo claramente: seja feita a tua vontade. Agora, irmão, como nós vamos entender, como nós vamos saber a vontade desse Deus? Que vontade é essa que Ele tem para comigo e para com você? Que vontade é essa que o Senhor tem para a nossa vida? Você já perguntou a Deus, quando você ora, quando você faz esta oração, você já falou: Deus, qual é a sua vontade? Que vontade é a sua? Que vontade tem o Senhor para comigo, Senhor? O Senhor está dizendo: seja feita a tua vontade. Mas como vou saber a tua
vontade. Agora nós vemos a Bíblia Sagrada nos levando e nos ensinando que a vontade de Deus é que nós vivemos uma vida de santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, em Tessalonicenses diz a Bíblia Sagrada, ao livro de Tessalonicenses no capítulo de número 4, diz a Bíblia que neste momento o apóstolo Paulo, o nosso amado, estava ensinando a igreja e exortando a respeito da prática da santidade. Nós vemos quando Paulo estava dizendo desta forma, no capítulo 4, versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição. E Paulo continua dizendo que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como também diz Paulo assim, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, sim para a santificação. O Senhor está dizendo que o que Ele quer de mim e de você é santificação, e Paulo está dizendo também a respeito da santificação de corpo, da santificação de alma e da santificação de espírito. São três coisas que é necessário nós santificar. Mas como santificar o nosso corpo? Como santificar a nossa alma? Como santificar o nosso espírito? O nosso espírito deve estar voltado a Deus, a nossa mente tem que estar voltada ao Espírito do Senhor, porque todas as vezes que o nosso espírito deseja assim ansiar ou fazer a vontade da nossa carne, logo vem o Espírito de Deus e começa a haver uma contenda, uma contradição entre o Espírito Santo e o Espírito do homem. O Espírito de Deus começa a colocar no coração, na mente do homem, que ele venha a andar e a fazer tudo que é agradável aos olhos de Deus, e o Espírito do homem começa a contender, querendo levar aos desejos de cobiça, querendo levar aos desejos carnais. E a Bíblia Sagrada nos diz, a Bíblia, no livro de Josué, a Bíblia está nos trazendo uma revelação, que um certo dia Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor prometeu a Josué que ia entregar nas mãos dele as terras de Canaã, tudo que foi prometido, tudo que foi falado, tudo que foi pronunciado por Deus, Deus ia entregar nas mãos dele. Só que Deus sempre dizia para Josué: Josué, antes de você se levantar e ir para a guerra, para a batalha, é necessário que você se levanta e santifica todo o seu povo. Meu amado, meu irmão, meu jovem, meu querido, quando Deus nos chama, nos coloca diante dele e quer nos levar a algum lugar, ou fazer de nós um verdadeiro guerreiro, primeira coisa que Deus faz é pedir para nós se santificar. O crente, quando entra na guerra, quando entra na batalha, sem santificação ele morre, sem santificação ele cai, sem santificação não tem força, sem santificação não chega em lugar algum. Então é necessário nós se santificar. A Bíblia de Josué: prepara o povo, santifica, porque eu vos entregarei nas vossas mãos as terras de Ai. A Bíblia diz no capítulo 7 que a terra de Ai era um lugar onde habitava um povo, e esse povo, segundo os olhos de espia que foram espiar a terra, era ele um povo que naqueles dias não parecia ser guerreiro, não parecia ser homens de guerra, não parecia ser guerreiros valentes. Quando o espia voltou e disse para Josué, disse: Josué, não é necessário mandar tanto homem para invadir Ai, não precisa disso, vamos mandar poucas pessoas para lá, porque o povo são pacatos, o povo não tem instinto de guerra, o povo nem parece ser guerreiro, vamos mandar só um pouquinho de homem para lá e nós vamos vencer a guerra. Josué então fez conforme pediu o espia, diz a Bíblia, e quando os homens de Israel desceram para invadir as terras de Ai, a Bíblia diz que o povo se levantaram, todo o exército de Ai se levantaram e começaram a descer as arraiais, a pelejar contra Israel.
E naquele momento diz a Bíblia que todo o povo de Israel que foi enviado, eles foram perseguidos ao Jordão abaixo. 36 homens israelitas foram feridos ao fio da espada. Agora diz a Bíblia que quando eles vêm atravessando o Jordão e chegam os homens de guerra onde está Josué, disse assim Josué: nós fomos e perdemos a batalha e ainda trazemos aqui soldados feridos e estamos sendo perseguidos. A Bíblia diz no capítulo 7 que Josué se colocou de joelho na terra, rasgou as suas vestes e se humilhou diante do Senhor, dizendo: Deus, ai de nós, e agora o que será de nós? O povo por aí em todas as nações, eles vão olhar e vão dizer: Israel perdeu a peleja, Israel recuou na guerra, Israel perdeu a batalha. Os saduceus, todos os cananeus irão se levantar e vão dizer: Israel perdeu a batalha, perdeu a peleja. O que será de nós agora, Senhor, diante das nações? O que será de nós diante do povo? Nós perdemos a guerra. A Bíblia diz que Josué não se controlava, rasgou as suas vestes, se colocou no pó, raspou-se a cabeça, se humilhando diante do Senhor Deus. E naquele momento Deus disse a ele: Josué, o seu povo não estava santificado. Deus, aleluia. O seu povo não está em santificação. É verdade, Deus, aleluia. O povo não estava em santificação. O povo não estava fazendo a vontade do Senhor. Todas as vezes que Deus mandava alguém para a peleja, Deus primeiramente levantava-se o profeta e dizia para ele como era para ser feito antes de ir para aquela guerra. Aleluia. Nós vimos Saul perecer porque ele não valorizou a mensagem que foi dada pelo profeta Samuel. Samuel disse assim: Saul, espera, quando eu voltar e sacrificar a Deus, então tu sairás a peleja. A Bíblia diz que Saul não resistiu, não aguentou esperar a resposta de Samuel, preparou-se o cabrito, a ovelha, e naquele momento sacrificou ele mesmo. E quando foi apresentar a Deus, o profeta chegou e Deus se irou com Saul. Aguardar, esperar a vontade de Deus, obedecer. A vontade de Deus é que nós viemos viver uma vida de santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. Deus. Esta é a vontade de Deus, que tenhamos o nosso corpo santificado, longe da prostituição, longe de todas as coisas adultério, longe de todas as coisas que são fora da vontade de Deus, ou que contradizem a palavra do Deus vivo, Aleluia. ou que estorcem os mandamentos reais da Bíblia Sagrada. Santificação. Senhor, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. Agora Deus quer fazer vontade na nossa vida, mas como nós receberemos, ou como nós façamos a vontade do Senhor se nós não souber quais são a vontade dele para nós. E naquele momento Deus viu que Josué se humilhava, Deus viu que Josué chorava, Deus viu que Josué chorou diante do Senhor, não resistiu àquilo. Diz a Bíblia que ele olhou para Josué, Deus olhou para Josué e disse: Josué, no dia seguinte tu preparar o seu povo novamente. Aleluia. Prepara todo o povo, separa todo este povo, porque eu tenho uma revelação para te dar agora, Josué. Aleluia. Agora eu tenho uma revelação para te entregar. Nada fica oculto, nada fica escondido, nada fica às escuras, tudo é revelado diante dos olhos do Senhor e aos santos servos de Deus que anda com sinceridade da
eu tenho pena desses profetas de hoje. Eu tenho dó desses profetas de hoje. Profetas que não são verdadeiros. Aleluia. Profetas que profetizam aquilo que vem ao coração, não dado por Deus. Profetas loucos chamados por Ezequiel, que falam ou profetizam aquilo que não ouviu de Deus, ou aquilo que ele diz eu vi e não viu. Está cheio de profeta dizendo: eu estou vendo anjo, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, não está vendo coisa nenhuma. Isto é profeta louco, irmão. É, Deus, Porque tem aleluia. um profeta por aí que diz que está vendo tanta coisa e não está vendo nada. Aleluia. Tanto de profeta por aí que profetiza o que ele ouve dos outros. Profetas que profetizam porque sabem da corrida. É, Profetas que profetizam porque alguém procura ocasião contra você. Cria-se um fermento ali, cresce aquilo ali e começa a espalhar, e daqui a pouco está profetizando a corrida. é verdade, Deus, aleluia. Não fala mais o que Deus manda, não fala mais o que Deus quer, e muitos outros estão tendo ouvido a esse tipo de profecia, a esse tipo de profeta louco. Aleluias. Muitos estão dando ouvido a esse tipo de profeta. É, Deus. Cuidado com esses profetas que estão por aí que dizem ser profeta, viu? Que só sabem falar de você pelas costas, nunca tem coragem de chegar onde você está, sentar com você e falar o que Deus está mandando. Isso não é profeta. Isso não é mensageiro de Deus. Primeiro, eu aprendi que quando Deus fala comigo para me falar com você, eu tenho que falar é com você, não é com o outro. É verdade, Deus, aleluias. Você sabe quantos que pegam o seu nome por aí, esparrama, e não falam bem de você, e alguns deles até diz: Deus me mostrou fulano fazendo isso e aquilo, Deus me revelou fulano transgredindo, Deus me revelou fulano fumando, bebendo, adulterando. Vai pra lá, isso é conversa do diabo, irmão. É, Deus. Profeta que é profeta entrega o que Deus manda para a pessoa que Deus manda. É verdade, Deus. Se Deus mandar eu ir onde você está, entregar para você a profecia, mandar você tomar vergonha na cara e se converter, eu vou onde você está e vou falar o que Deus está mandando, mas eu não vou fazer aquilo que eu ouço dos outros. É, Deus, aleluias. E está cheio de profetas assim, cuidado. Olha para o irmão assim, cuidado com os profetas de hoje. É sério. É sério. Aleluia. Há uns 2 anos atrás, eu acho, ou menos um pouco, eu não me lembro, se levantou um grupo de pessoas contra eu, contra a minha vida, e no meio de uma reunião às escondidas começaram a dizer: Deus até mostrava para mim ele assim. Deus até mostrava para mim que ele estava fazendo isso mesmo. Coitado dos profetas. Hoje, quando eles passam por mim, ou quando eu me deparo com ele, eu sei que ele não é de Deus. Porque profeta fala o que Deus manda, o que Deus mostra. Profeta transmite o que Deus quer e não teme se é grande ou se é pequeno. É verdade, Deus, aleluias. E depois eu ouvi tantas coisas, tantas coisas. Deus só não mostrou para eles que eu era santo. O resto, para alguns deles, Deus mostrou para eles que eu tinha até 2, 3 mulheres. Profetas loucos, É, Deus, aleluia. que não sabem que suas profecias serão julgadas um dia. Não sabe o que Deus está por fazer sobre a vida de cada um deles, por cada palavra pronunciada pela boca deles, sem a direção e a vontade de Deus, a revelação verdadeira. É, Deus, aleluia. Eu falo sem medo de errar e sem medo de pecar. Os tais não sabem o que faz, porque as suas vidas já são condenadas. Aleluia, Deus. Santificação. Esta é a vontade do Senhor. Aleluia. Josué, se prepara, eu vou te dar uma revelação. E Deus fala, começa a separar as tribos. Separa cada tribo para um lado, para o outro, as
para cá, mais para lá, um para frente. Começa a separar. E Josué separa todo o povo, todas as tribos. E de repente Deus traz a revelação a Josué. Josué começa a explicar a respeito da perda da guerra. Josué começa a se lamentar pela perda da batalha e a cobrança de Deus, porque no meio deles, um deles pecou contra Deus. Olha para o irmão assim, um deles. Pode falar, irmão, um deles. Era mais de 30 mil homens. Era mais de 30 mil homens, soldados. Deus. Não era 10 pessoas, 20, 30 pessoas, não era isso. Não era isso. Era mais de 30 mil pessoas ali. Só que eles perderam a guerra por causa de um homem que pecou. Dá para entender, irmãos? Um homem só transmitiu a Deus e toda a nação de Israel padeceu. Toda a nação de Israel pagou o preço por causa de um só homem. Que quando Josué disse: entra nas cidades de Jericó, entra na cidade de Jericó, taca fogo em tudo, queima tudo, destrói tudo, mata tudo, e deixa somente uma mulher chamada Raabe. A casa dela está marcada, não toque nela, mas tudo que tem lá vocês queimam e destrói tudo, tanto homem como mulher, como criança, como animais, não deixa nada, porque tudo em Jericó está amaldiçoado por Deus. Tudo que está em Jericó está amaldiçoado. Não toca em nada, não pega nada de lá, não traz nada de Jericó, não traz nada de lá para dentro de Israel, porque tudo que está lá está amaldiçoado perante mim, diz o Senhor. E diz a Bíblia que quando eles foram para a guerra, um homem chamado Acã, quando tacaram fogo em tudo e queimaram tudo, Acã não suportou. Quando ele olhou para dentro de uma tenda onde tinha muita joia, muitos tesouros, muito ouro, e diz a Bíblia que naquele momento ele não suportou, ele não aguentou a cobiça dos olhos, tio Patinha, sabe? Quando viu o ouro, os olhos foi. Não suportou ele, cobiçou, desejou aquela riqueza. Só que Deus tinha falado para ele: não toca, não leva, tudo isso é para ser destruído, não traz nada de lá. Acã não suportou, diz a Bíblia. E olha o que diz a Bíblia: quando vi entre os esposos uma boa capa babilônica, vestes. Acã não suportou ver as vestes babilônicas. Acã não suportou quando olhou para aquelas vestimentas e brilhou nos seus olhos por ela um desejo de obtê-la, porque era de Babilônia, porque era vestes diferente das dele, era veste diferente da que ele trajava, da que ele usava. Então seu coração desejou dela. E está cheio de crente que é assim. Ele sabe que no mundo as coisas foram amaldiçoadas. Ele olha para tantas vestes babilônicas, tantas vestes mudanas, e ainda tem o prazer de comprá-la, tem o prazer de trazer para si, para dentro da tua casa, tem o prazer de desejá-la usar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Aleluia. Está entendendo? Diga amém. Amém. O primeiro desejo da cobiça foi as vestes.
terno cor-de-rosa na igreja. Já usa camisa, gravata, né? A igreja vai comprar terno até sapato, você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Daqui um pouquinho mais você vai ver isso acontecer. O pastor, obreiro, missionário, evangelista, pregando com um terno todo cor-de-rosa. Aleluia, Deus. Vestes que o mundo tem feito para os seus usos, mas o Senhor requer diferença. Aleluia. Mas o Senhor disse: o que tem lá está amaldiçoado. É, Deus. Vestimenta, roupas que desagradam o Espírito que habita na sua vida. É, Deus. Aleluia. Aí surgem as modas para crente, surgem as vestes, lá no mundo feito pelo estilista, não por pessoa, que Satanás invade a sua mente e diz: ei, vamos implantar, vamos fazer uma roupa e vamos entrar na igreja com ela. Aí começa, e aos poucos a igreja começa aceitando. Porque quando começa a falar contra uso e costume, alguns querem rodar o pé, arrepiar o pé. Ou como diz, molhou esse lugar. Ou como diz, vamos sair daqui, porque esse lugar já não me serve mais. Quando começa a tocar nas roupas mudanas, nas vestes mudanas, já não querem mais perseverar no ministério, já querem procurar uma porta bem larga, bem aberta. Mas eu creio que essa vai te levar à perdição, à destruição da tua alma. Porque não querem obedecer, porque não querem se santificar, não querem ser diferente do mundo, É, Deus. não querem trajar diferente, não querem viver diferente do mundo, querem andar igual, querem viver igual. E Satanás, ele vem e põe no olho, no olhar da mulher, do homem. Quando olha passando na rua uma mulher, um homem com um traje, uma roupa mudando, Satanás até coloca no coração dele: olha, como que ele ficou bonito com essa roupa, olha como que ela ficou. Você também pode ficar bonita, você também pode ficar bonito com essa roupa. O irmãozinho de baby look pode ficar bonito e chamar muita atenção. É verdade? A mão de mini saia, ou de vestidinho coladinho, mostrando o teu corpo, vai te deixar linda, vai te deixar bonita. E tudo isso vem acontecendo em nós, cristãos, servos do Senhor, não estamos entendendo. E aí perguntamos: Deus, por que estou perdendo batalha? É, Deus. Aleluia. Por que estou perdendo a batalha? Por que estou ficando frio, gelado? Por que eu chego na igreja e não sinto mais a sua presença? Por que eu chego na igreja e não consigo mais dar glória? Por que quando eu chego na igreja eu já não sinto mais o calor do Espírito, já não sinto mais a comunhão com os irmãos, já não sinto mais a alegria de adorar? Me dá uma vontade de ir embora, Senhor, por quê? É, Deus. Está perdendo batalha e não sabe. Está recuando e andarabacanto, nagassonecanto. Tem muitos recuando hoje. Tem muitos sendo feridos hoje. É verdade. Porque não valoriza aquilo que Deus disse, ou aquilo que o próprio diz na oração: seja feita a tua vontade. Como falamos: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida, se eu não faço o que Ele quer, É, Deus. se eu não obedeço o que é para ser obedecido, É verdade. se eu não consigo crer naquilo que eu leio e sei que é verdadeiro? Como? Acã não suportou quando Deus revelou para Josué.
ciclos de prata. Tem 200 ciclos de prata. Isso já era Acã confessando. Acã já estava confessando o que ele trouxe de dentro de Jericó e escondeu debaixo da tua tenda. E ele disse mais assim, e 200 ciclos de prata. Você sabe quantas pessoas que estão vivendo com imundícia de fora e não sabem? Olha aqui. Os olhos viram muito dinheiro. Dinheiro subiu para a cabeça e começou a trazer lá de fora. Você sabe que existem pessoas que crescem na vida espiritual, na humilhação, mas tem muito que cresce também material, porque roubam na igreja, porque roubam o seu irmão, usuram para ele. Tem pessoas que é terrível. Tem pessoas que quando vai te vender um objeto, olha bem, quando vai te vender um objeto, ele sabe que o valor daquele objeto não vale nada. Só que ele tem coragem de chegar em você e dizer tanto, ele sabe que você precisa daquilo. Meu Deus. Aí outro passa por você e fala, mas fulano, ele disse para mim que era tanto. Subiu 2 vezes mais o valor. Tem pessoas crescendo financeiramente em nossas costas. Tem pessoas crescendo financeiramente, usurpando a obra de Deus. Roubando a obra. Que só fazem se tiver um preço alto. E ainda diz, prego pelo amor, amo a palavra. É sério isso? Os olhos dele não suportou ver dinheiro, não suportou a prata. É igual Judas, não suportou as moedas e disse, entrega o meu mestre. Tem muita gente que entrega você por causa de dinheiro. Tem muita gente que por causa de mínimas coisas, até uma simples posição na igreja, ele se levanta contra você para matar você, para derrubar você. E o Senhor requer tudo isso, santificação. Que santificação é essa que a igreja vive com tanta cobiça, olhando para tantas coisas do mundo e trazendo para si, para cumprimentar os seus desejos? E uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Você sabe o tanto de crente que eles aceitam Jesus, entregam a vida de Jesus. Eles entregam a vida a Jesus. Traficantes, estelionatários, bandidos, policiais, pessoas de autoridade, pessoas que viviam lá fora do mundo, conseguiram tantas coisas através do crime, através do roubo, e quando vieram para Jesus, trouxeram consigo estar debaixo da sua tenda. E dentro da casa dele está lá um objeto roubado. Debaixo da tenda dele, na casa dele, está lá um objeto que ele trouxe do mundo. E não sabe por que está sofrendo.
e não sabe por que está perdendo a batalha, nós temos que olhar para dentro da nossa casa e ver o que é que nos trouxe do mundo. E ver o que nos trouxe lá de fora. E renunciar. Renunciar. Pena que esse homem renunciou tarde. Quando ele foi renunciar, quando ele foi dizer, Deus já tinha revelado para Josué. Aí Deus diz assim, olha, pega ele, toda a família e descendência dele. Traz todos os esposos que estavam debaixo da tenda dele, que foi tirado de Jericó. E traga ele. E coloca no meio do vale. Toda a família dele. Toda a família dele. Toda a descendência dele. Tudo aqueles que trazer o sobrenome dele. Tudo aquele que tiver o sangue dele, traga com ele. Mulher, criança, homem, filho, todos. Era Deus falando para Josué. E Josué trouxe toda a família dele e colocou no meio do vale. E o Senhor começou a dizer assim, agora junta o povo e taca fogo neles. Taca fogo neles. Taca fogo em todos eles. Queima todos. Para que não sobre nenhum dos seus descendentes. Porque transgrediram a minha palavra. Porque desobedeceram a minha voz. É Deus. Porque trouxeram para dentro, debaixo da tenda de Israel, coisas amaldiçoadas. O que tem de crente morrendo espiritual, porque estão trazendo coisa amaldiçoada para dentro da igreja. O pastor sofre, não pode falar, porque senão ele vai embora. E o que é que acontece? A igreja fica debaixo de maldição. É Deus. Mas Aleluia. o fogo consumidor já está vindo do céu. Aleluia. O fogo consumidor está vindo do céu. Aleluia. E quando esse fogo descer, não vai sobrar descendente do tal. Não vai sobrar ninguém. Por causa da desobediência. Pastor Emerson, o que você quer dizer com isso? Eu quero que você aprenda um pouquinho, alguma coisa. Eu quero que você aprenda alguma coisa um pouco. Cobiçou, roubou. O que tem de crente roubando hoje? O que tem de crente ladrão? O que tem de crente que cobiça as coisas dos outros? O que tem de crente que cobiça as coisas do mundo? O que tem de crente que não aguenta ver as coisas lá de fora, deseja, fica doidinho para pegar. E sabe que é pecado. É Deus. Aleluia. Sabe que é pecado, mas agora vem uma nova mensagem de um povo falando sobre os costumes, que você não pode mais falar sobre isso. Você não pode mais tocar nesses assuntos. Você não pode mais falar sobre coisas boas, porque isso é coisa boa. Ensinar um povo a viver diferente do mundo. Ensinar um povo a guardar o seu corpo dos desejos da cobiça dos outros é coisa boa. Ensinar um povo a se tratar honestamente é coisa boa. Só que eles discordam com isso. Eles não aceitam isso. E quando eles começam a ouvir alguém pregar assim, eles começam a querer calar a sua boca. É Deus. Eles começam a querer trancar a sua boca. Aí eles já não chamam mais você para pregar. Aí você prega uma vez e já não volta mais. Porque você foi lá pregar a verdade.
uma conversa que diz que a pessoa está batendo. Tudo agora é bater, falar a verdade é bater. Ensinar um pecador a tomar vergonha na cara e se converter é bater. Tudo agora é bater. Vem na igreja para bater nas minhas ovelhas. As ovelhas dele é do Senhor. Veio aqui para bater no meu povo, é dele, o povo é do Senhor. Ei, tem muitas pessoas servindo a Deus de maneira errada. Tem muitas pessoas servindo a Deus de formas errôneas, acreditando que Deus é um Deus bonzinho e acabou. Não é só isso, Deus é um Deus vingativo. Isaías diz: fugir do grande e terrível dia da vingança do Senhor. Vingativo, vingança. Por que vingativo? Porque quando alguém ensina, quando alguém fala, que a pessoa não valoriza, não dá ouvido, daqui um pouco aquele que te ensinou, aquele que falou para você não fazer, você fica fazendo, daqui um pouco ele se ira com você. E ele vai cobrar. Ele vai requerer. Ele vai requerer. Agora olhamos tantos. É todos os dias. Como eu já disse, você quer ver os católicos, né? Vai confessar. Aí o camarada vai lá e manda a pessoa rezar logo os 40 Pai Nosso de uma vez. E o camarada fica lá mais de hora. Pai Nosso que está no céu. E fica ali. Depois vai para a Maria. Aí vai indo porque Deus Pai. Vai indo. Fica 2, 3, 4 horas de joelho dobrado e curvado, fazendo uma reza só. E o Senhor diz: enquanto oreis, não usei de vãs repetições. Mas sabiamente. Aleluia! Não usei de vãs repetições. Aleluia! Mas orai sabiamente. Não precisava outra oração a não ser essa. Não precisava de outra a não ser essa. Não precisava. O povo não quer obedecer a Deus. O povo não quer se santificar. O povo não quer tomar posição e viver uma vida com o Espírito do Senhor. Deus, aleluia! Eu estou prosseguindo para entender. O Senhor disse: você não precisa falar tanto. Não precisa orar tanto que eu vou entender. Se você tiver intimidade comigo, eu vou compreender bem rápido. Jesus viu e disse assim: olha, perdoa-nos, no versículo 12, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos. É sério o negócio. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Conseguimos perdoar quem nos ofende? Jesus foi tão sábio que ele falou: vou ensinar esse povo a fazer uma oração que eles vão ficar enquadrados. Que eles vão ficar sem saída. Se nós entrar dentro desse capítulo, dentro desse versículo que nós temos, capítulo 6, se nós entrar dentro dele nós seremos salvos. O que tem de pastor, o que tem de obreiro, de missionário, o que tem de evangelista, o que tem de pessoas que ora todos os dias: perdoa-me a minha ofensa, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Aí Deus olha e fala: então não vou te perdoar, porque você não perdoou o seu irmão. Deus, aleluia! Estou mentindo isso? É verdade, é Bíblia. Se ele dá uma olhadinha para você e fala assim: eu quero te perdoar, meu filho. Mas como? Como,
vou te perdoar se você não perdoou o teu irmão. Você pede perdão. E você é tão astuto, ó homem, que pede para mim fazer assim como você fez? Você é tão astuto que vem falar para mim perdoar você assim como você perdoou o teu irmão? Você viu a cabeça do homem que olha isso? Você viu a cabeça do homem quando está orando assim? Você viu? Já meditou isso aí? Já parou para pensar? A nossa cabeça, quando nós damos o joelho no chão e começa, perdoa-me, Senhor, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Você está entendendo isso? Senhor, se eu sou digno de perdão, assim como eu perdoei o meu irmão, eu sou digno. Mas, Senhor, eu não acho dignidade alguma, porque na verdade não consigo perdoar meus irmãos. Mas pela misericórdia e o seu amor me perdoa. É momento de nós meditar. Falar de perdão é fácil. Pedir para Deus perdão é fácil. Só que para sermos perdoados, nós temos que perdoar também. É, Deus, aleluias. Temos que perdoar. Temos que perdoar. Temos que perdoar. Olha para o teu irmão e fala assim: eu te perdoo hoje. Fala assim: me perdoa também. Me perdoa também? Porque eu quero ser perdoado por Deus. É isso que eu quero que você veja. É, Deus. Tem um monte de gente. Não fica assim, questionando, pastor, falando por causa de fulano. Não fica assim, não. Eu estou ensinando você. O problema da mente inércia, sem conhecimento, é essa. Um povo chucro. Tudo que você fala porque está jogando na cara de fulano. Não é isso, irmão. Não tem por mal a pregação. Não tem por mal, nem disso eu queria falar. Eu falo de santificação porque eu ouvi o pastor falando de santificação. Eu estava procurando o que eu ia pregar. Se você olhou para mim, você viu. Eu estava caçando Deus, o que eu vou falar hoje? Aí os senhores do povo têm que falar de santificação, mas então vamos continuar o trabalho de santificação. É bom isso. E o que Deus me colocou foi aqui. Venha nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Qual a vontade do Senhor? É que nós viemos viver uma vida de santificação. É, Deus, Paulo aleluia. disse, porque esta é a vontade de Deus. Que nós obtenhamos da prostituição de todas as coisas, não agrada a Deus. Só que a palavra não para, ela vai indo. Então vamos ir com ela. Para nós orar essa oração, nós temos que ter consciência. Para nós orar essa oração, nós temos que estar sensível. Nós temos que conhecer ela, para depois nós orar ela. É, Deus, aleluia. Nós temos que ter o conhecimento dela, para depois nós saber o que nós estamos falando com Deus. E o porquê estamos orando assim, e o porquê Jesus mandou nós orar assim. Por quê? Agora vamos continuar para você ver como é que fica gostoso. Aleluias. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória que permanece para sempre. Mas olha o versículo 14, o que Jesus disse. Olha comigo. Porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O negócio é sério, não é? É, Deus. É sério, não é? É, Então fala comigo assim, é sério. é sério. Olha que Jesus maravilhoso. Porém, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Jesus poderia falar assim, mas tá bom, se vocês não
Celestial, por misericórdia, perdoará vocês. Mas Jesus disse: não, peraí. Se você perdoar aquilo que você olha com os seus olhos todos os dias, aquilo que você vê, aquilo que com sua mão você apalpa, aquilo que com o seu corpo você abraça e sente o calor do corpo dele, aquilo que você vê, aquilo que você ouve e conversa com ele constantemente, se você conseguir perdoar ele, eu perdoo você porque você nem me vê. Como podemos que amamos, como dizemos assim, consiga amar a Deus se não conseguir amar meu irmão? E o Senhor diz através do apóstolo: como? Dizeis que ama a Deus, se não ama nem aquele que está ao seu lado, do Senhor. Deus. Que não ama aquele que anda com você, não ama aquele que senta com você, porque ao domínio da palavra você se levanta, por causa de mínimas coisas, acabou coisa nenhuma. Vamos tomar vergonha e posição diante do Senhor e amar a Ele, orar mais ainda. Aleluias. Quem sabe você não acredita, mas eu amo aquele que bate em mim. Quem sabe você não acredita, tem tanta gente que chega perto de mim, mas desce a lenha do meu nome por aí, e eu amo eles. É sério, irmão. Você não acredita? Você não consegue ver isso, irmão? O que tem de pessoa que tem essa madeira de mim, eu tenho prazer de trazer aqui para pregar aqui, ó. Sabe por quê? Eu amo ele. Eu sei que eles têm que comer na nossa mesa também. Deus, aleluia. Jesus disse: os nossos inimigos comerão na nossa mesa. Eles comem na nossa mesa. E eu tenho o prazer de servir os meus inimigos um dia. E você tem que ter o prazer de servir os seus inimigos. Daqui um pouco Deus coloca você para pregar lá onde ele está. E ele vai ter que sentar e ver você servir a palavra, o alimento para ele. Vai ter que ver. E vai ter que se alimentar do pão que você der para ele comer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não espere. Isso é revelação de Deus para mim e para a sua vida. Temos que perdoar. Se queremos perdão, temos que perdoar. Temos que amar, temos que amar. Mas pastor, como eu vou amar, como eu perdoar? Uma pessoa que está fazendo assim comigo, não se preocupa. Perdoa ele, esquece disso. Prossegue a sua jornada. Aleluia. Se ele se aproximar ou você se aproximar dele, continua a história sabendo que se ele se levantou contra você, é porque ele está fraco. Deus, Ele aleluia. está fraco. Ele Aleluia. precisa da sua oração, é nessa hora. É nesse momento. Olha para o teu irmão e fala assim: eu preciso de você. Eu preciso de você. Fala assim: eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós precisamos um do outro. Deus. Ninguém é bom bastante para sobreviver sozinho. Um animal sozinho não resiste e morre. Uma ave sozinha não resiste e morre. Um homem sozinho não resiste e acaba morrendo. Tem que ter alguém, irmão. Deus. Tem que ter alguém, irmão, Aleluia. amigo. Tem que ter alguém ao seu lado. Mas como termos amigos se nós não compreender a fraqueza dele? Como que você vai ser meu amigo se você não compreender a minha fraqueza? Pode chegar o momento de eu me levantar contra você, pode. Só que você vai ter que compreender esse momento. Se você acha que você está certo, você é fiel a Deus, se você acha que está forte o suficiente diante do Senhor, você vai ter que entender isso. Você vai ter que compreender que eu estou se levantando porque eu estou fraco. Deus. Está faltando alguma coisa na minha vida e por isso estou se levantando contra a tua vida. Aleluia. Aí, como eu sei que é Satanás se levantando usando eu ou usando você, o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. Aleluias. Se for possível, vou me aproximar dele. Vou reconquistá-lo. Você está entendendo? Aleluia. Não é que a vida é um jogo. Não é isso. Mas quem não sabe jogar, perde. Verdade, Deus. Aleluia. E muitas das vezes perdemos porque não damos valor pela sabedoria que Deus nos dá. Nós lemos e relemos, mas não guardamos. Na hora da dificuldade da prova, nós esquecemos tudo. Nós tudo
simples levante, uma simples calúnia, um simples vento que sopra. Quanto mais soprar o vento, mais nós subimos aos céus. Quanto mais, mais o vento nos leva. Aleluias. Mais nós subiremos ao encontro do Senhor. Quanto mais falam, mais nós sobem. Só que se nós queremos vencer a batalha, a guerra, nós temos que olhar para isso e saber que isso não é nada diante do que Deus tem por nós. Quando Josué se humilhou, diz a Bíblia que Deus puniu o povo que transmitiu a lei, a vontade do Senhor. E quando transmitiram, foram punidos. E quando punido, Deus perdoou o povo de Israel. Aleluia. E Deus disse novamente: agora santifica o povo e vai, invade a terra de Ai, porque eu vos entregarei nas vossas mãos. E diz a Bíblia que Josué preparou o povo, santificou e foi para o capítulo 7. Entrou, invadiu Ai, tomou Ai. E diz a Bíblia que foi mais uma terra conquistada. Muitas das vezes nós não conquistamos algo por causa de uma pessoa. E muitas das vezes nós não queremos punir uma pessoa. Nós não queremos corrigir uma pessoa. E acaba todos sofrendo, porque todos fazem parte de um só corpo. Todos são membros de um só corpo. Uma casa, quando o homem peca, toda a casa está debaixo de maldição. Quando não reconhecido, Deus pobre e tem de misericórdia. Então, por causa de um, todos pagam. Por causa da desobediência a Deus, todos pagam. Por causa de um homem, de uma mulher que precisava de ouvir uma coisa, todos têm que ouvir. Você entendeu o mistério? Aleluias. Por causa de discípulos, de pessoas que estavam contradizendo, Jesus precisou falar para a multidão e para nós também hoje isso. Para todos nós. Olha o que diz o último versículo para terminar. Versículo 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vossa ofensa. Aleluias. E está cheio de pessoas batendo no peito dizendo: seu santão. Tem muitas pessoas que batem no peito e dizem: eu sou bom, eu sou santo. Só que não perdoam os seus irmãos. É, Deus. Não amam os seus irmãos. Não perdoam as ofensas. Ou quer seja as dívidas. As dívidas que está falando não é isso aqui. Tem muitas pessoas que são devedores um do outro. Devedores como? Alguns devem perdão, o outro deve ser perdoado. Não consegue mais se humilhar por causa de um orgulho, por causa do ego. E perdão é aquilo que eu sempre falo, não é uma coisa que você abre a boca e fala: está perdoado e acabou. Deus olha aqui dentro. Deus não olha como eu e você olha. Não. Deus olha dentro de nós. Aleluias. E Deus sabe quando nós perdoamos. Glórias a Deus. Então por isso eu digo: perdão é o passado dos tempos. O carinho volta. A amizade volta. Nós só devemos ver isso. E no momento que isso tudo está acontecendo, nós lutar para conquistar o perdão dentro de nós. Senhor, eu quero perdoar. Aí levanta os discípulos e fala assim: mas Senhor, como vou perdoar meu irmão 7 vezes no dia? Se ele pecar contra mim 7 vezes no dia, eu vou perdoar 7 vezes no dia. Na onde, Senhor? Aí Jesus falou: não é só
dentro de um dia. Pastor Emerson, nem piso no teu carro. Aí você olha para o pastor e fala assim: eu te perdoo. Ele viu que você perdoou, vem de novo. Aí, de novo. E vai indo, durante o dia todo, ele vai só te humilhando, te massacrando. E você tem que perdoar e feliz. Você tem que perdoar o abençoado. É, Deus, aleluia. E se você falar para Deus: Deus, olha, ele já veio hoje na minha casa 12 vezes. Eu perdoei as 12 vezes, mas eu não vou perdoar mais não. Quando ele vier, eu vou chegar o braço dele. Quando ele chegar, eu vou chegar a balaúcha dele. Eu vou chegar o cabo da vassoura dele. Aí o Senhor diz: foi só 12? Eu digo para você: 70 vezes 7. Para ver se você é digno do meu perdão. É, Deus, aleluia. Para ver se somos dignos. Para ver se somos dignos. E sermos chamados de filhos do Senhor. Aleluia. Se coloca. É sério. Aleluia. Isso é porque eu resumi algumas coisas. Isso é porque o que mais me doeu eu pulei. Não sei por que eu fiz isso. Muitas das vezes nós temos que tomar vergonha na nossa cara, irmãos. Sabe? A falha não está em Deus, está em nós. Se te julgam pela sua aparência, não se preocupe, irmãos. Não se preocupe. Não se preocupe.